Então, pessoal, vamos continuar. Então, agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre upgrade de relação de bicicleta, né? Relação de marcha. Então, o cliente chega na loja com uma bicicleta Aro 29 com 21 velocidade, né? A gente sabe que 21 velocidade é a multiplicação do pé de vela de 3 com aqui a roda livre de 7. Então, 3 vezes 7 dá 21. Qual é a principal característica dessa relação? É uma relação, vamos falar da roda livre, né? Do cassete, do peão, né? Mais fácil falar assim. Ele tem no menor dos cogs, né? Ele tem 14 dentes e no maior ele vai ter ou 28 ou 34. Então, a primeira coisa é o seguinte, o cliente chega na loja, ele quer melhorar a relação da sua bicicleta. Precisa entender o que ele quer. Qual a dificuldade que ele está encontrando? Ele precisa que a bicicleta desenvolva mais na estrada, ele quer correr mais, ou a dificuldade dele está em subida, ele quer fazer uma serra. E aí os clientes que têm bicicleta 29, para não empurrar na serra, né, eles querem zerar. Usam-se muito a expressão, eu quero zerar uma serra. Zerar significa subir até o ponto mais alto, sem precisar descer da bicicleta para empurrar. Isso é zerar. Então, o que ele precisa? Ele precisa correr mais ou ele precisa mais de subida, tá? Bom, o upgrade mais comum para quem tem uma bicicleta 29 é colocar uma relação com 24 marchas, sair de 21 e vir para 24, onde a gente tem o cassete maior, tá? Então, vamos lá. Vamos falar da coisa primária, a coisa mais básica. A diferença de roda livre para cassete. Roda livre é todo o peão que encaixa enroscando no cubo, tá? Isso é roda livre, que o pessoal chama de peão, enfim. E cassete é quando o cubo tem um sistema chamado free hub, que você encaixa o cassete nele. Então, por isso o nome cassete, é de encaixe. Essa é a primeira coisa mais básica que a gente tem que aprender. Vamos lá. Eu cheguei com uma bicicleta com 21 marchas, chegou na loja lá, uma bicicleta com 21 marchas, eu quero fazer o upgrade. O que eu preciso? O que eu preciso trocar? Vamos lá. Primeiro, você precisa trocar a alavanca se ela for uma Ezefari. Ezefari a gente sabe que é quando é conjugada o freio com a marcha. Então você precisa trocar a Ezefari pela Reptifari. 2. Você precisa trocar o cubo da bicicleta, porque o cubo é de rosca e você precisa trocar por um cassete. 3. Você precisa trocar a corrente, porque a corrente para 21 velocidade é diferente de corrente para 24 velocidade. 4. Você precisa trocar o cassete, certo? E, em quinto, você precisa trocar o câmbio. Então, você precisa trocar 5 peças para fazer o upgrade na sua bicicleta. Eu vou falar ponto a ponto. Eu tenho aqui um cubo Shimano. É um cubo Shimano da linha 506. Ele vai ter na versão de 36 furos e na versão de 32 furos. Você vai lá conta quantos raios tem a roda do cliente para identificar se vai ser 36 ou 32. Essa peça aqui, ó, isso aqui aproximar aqui, isso é o free hub. Os free hub desse cubo 506, você consegue colocar um cassete de até 10 velocidades, certo? Aqui a gente tem um cassete da marca Sunrace, tá? E aí é importante vocês entenderem o seguinte, por que a gente trabalha na loja com o cassete Sunrace? Porque dentre as marcas que vê no mercado, Sunshine, Haiwan, o melhor é o Sunrace, tá? Então o Sunrace tem como principal, com duas características. O cog menor, que é esse aqui, é o cog para corrida, quando eu quero correr, ele tem 11 dentes. E o anterior do cliente tem 14 dentes. Então aqui eu tenho 3 dentes a menos, onde eu consigo fazer que a bicicleta corra mais. Então eu ganho, quando eu faço o upgrade, eu ganho na estrada
e eu ganho subindo, tá bom? E o último aqui, o último cog, ele tem 40 dentes, certo? Então, um cassete de 8 velocidades, ele vai ter o menor cog 11 e o maior cog 40, certo? Terceiro, eu tenho aqui um câmbio Shimano, é o TX, certo? TX 800. Esse câmbio aqui, ele vai funcionar perfeitamente nesse cassete que eu te mostrei agora, tá? Ele consegue jogar lá em cima, sem que essa roldana aqui, deixa eu pegar o ângulo, essa roldana aqui, encoste lá no cassete, tá? Uma coisa muito importante, gente, o que a gente tem de câmbio para oferecer para o cliente hoje em dia? Para uma relação de 8 velocidades, TX800. E a gente tem na loja hoje um câmbio alto, um câmbio alívio M350, se eu não me engano. Acho que é M3500, 350, não sei ao certo. Não me lembro agora. Ele não serve, tá? Qual o câmbio que funcionava bem? O Altus MT200, mas ele saiu de linha. E o Alívio M4000, a linha M4000. Então a gente está sem no mercado o Altus, o Acera e o Alívio, tá? Esses três câmbios não tem no mercado para oferecer para o cliente. Então, para uma relação de 8 velocidades, a gente poderia oferecer tranquilamente o câmbio TX800, inclusive, se você pegar as bicicletas da OG HDS, já vem com esse câmbio. Depois aqui, continuando a falar do upgrade, uma corrente de 8 velocidades e os Raptfire, o Raptfire de 8, certo? Então aqui você tem o lado esquerdo e o lado direito. Esse é o upgrade que o cliente consegue imprimir mais velocidade, ao mesmo tempo ele consegue fazer subidas com muito mais levezas. Luciano, e se eu for fazer um upgrade para 27 velocidades? Aí é que está o pulo do gato. Se você for fazer ou oferecer para o cliente um upgrade para 27 velocidades e colocar, por exemplo, um cassete de 9, 1140, não muda em nada a vida dele. Não melhora em nada a bicicleta. Por quê? Você tem as mesmas quantidades de dentes na marcha de corrida e de subida. Então, não melhora em nada, certo? A não ser que você tenha um cassete de 9 velocidade, que seja 1142, que não temos, né? Mas, supondo que o cliente queira fazer um upgrade, em vez de botar 24 marchas, ele queira colocar 27 marchas. O que você tem que fazer de diferente desse upgrade aqui? Primeiro, você tem que trocar a alavanca por uma alavanca de 9 e a corrente de 9 também. Só que aí tem um detalhe. Para você colocar uma corrente de 9, você automaticamente tem que trocar o pé de vela. Por quê? Cada vez que você vai aumentando a quantidade de marcha, o escalonamento entre os cogs são menores e as correntes são mais finas. Então, quando você pega uma corrente de 9 e bota num pé de vela desse TY301, os dentes começam a agarrar. Ele agarra, porque tem que ser um pé de vela apropriado. E uma outra coisa que você tem que fazer é trocar o câmbio. A gente sabe que o câmbio de 9 da Livre não serve. Então, automaticamente, ele teria que comprar um câmbio da Deore, um câmbio Deore da linha M5000, para você fazer esse upgrade. Então, fica caro e não melhora nada do que fazer uma relação de 24 marchas. Tá certo, gente? Então, relembrando aqui, para ficar bem didático, eu preciso trocar cubo, corrente, câmbio, cassete e alavanca. 5 itens para fazer esse upgrade. E aí, geralmente, quem faz esse upgrade acaba fazendo junto a troca do freio. Já tem um freio mecânico, já bota o freio hidráulico. É um serviço fácil de fazer, tranquilo.
o ajuste de marcha fica tranquilão, o câmbio funciona bem. É importante frisar o seguinte, quando você tem upgrade com peças Shimano, a precisão é muito melhor do que esses importados. E alertem o cliente com relação às peças da Shimano que se compra na internet. Se você vem na loja e vê um câmbio por R$300, tá? Um exemplo, e vê o mesmo câmbio que custando R$100, pode ter certeza que se trata de produto falsificado. Eu já peguei vários clientes que compram na internet, esse site de vendas, daí AliExpress, enfim, Shopee, e o câmbio é totalmente falsificado. Então o cara compra gato por lebre, depois para trocar é um problema. Então assim, quando você compra na loja física, é bom passar para o cliente as vantagens. Primeiro, nós somos credenciados Shimano. Então, todo produto Shimano tem 1 ano de garantia e todo defeito de componente Shimano a gente encaminha para assistência. Eu, particularmente, abro muito chamado aqui na loja que eu trabalho e a Shimano nunca negou nenhum pedido, sempre atende muito bem. Então, assim, quando você compra um produto na loja, você tem a garantia da Shimano de ter os seus problemas resolvidos. E importante lembrar, desse upgrade que eu fiz aqui, tudo é Shimano, exceto o cassete. O cassete é Sunrace, então para produto Sunrace, para produto importado, são 3 meses de garantia. Gente, eu espero ter ajudado vocês. Não fiquem com medo, ofereçam esse upgrade. O cliente procura isso, ele vai na internet, ele fica igual um louco. E a gente tem produto para fazer esse upgrade, nós temos mecânicos capazes de fazer. Então, ofereça, porque ele melhora muito, o cliente melhora muito o desempenho com esse tipo de upgrade. Valeu? Até uma próxima!